você tem que ter o quê? Você tem que ter staff para poder resolver. Você tem que ter ferramentas e conhecimento para poder resolver. Ok? Bom, então essa é a apresentação o quê? Biológica para o paciente. Apresentar o que ele tem. Você quer ver que interessante? Eu esqueci de pegar uma mandíbula. Qual é o hábito parafuncional que dispara tudo isso aqui? Aliás, o que é um hábito parafuncional? Um hábito funcional é um hábito de função, função normal. Um hábito parafuncional é um hábito paralelo à função normal que o paciente possui. Pode ser mascar chiclete? Pode. Pode ser unha? Pode. Mas isso é pouco, é pequeno. O que o indivíduo faz todos os dias? Come, se alimenta. Não é? Uns mais, outros menos. Não é? Outros tomam desiderpatida e assim por diante. O que a pessoa faz o dia inteiro? Café da manhã, almoço, janta, biscoitinho, negócio, um suspiro. Nossa, eu adoro suspiro. Hoje já foi um saco de suspiro. Todo dia um saco de suspiro. Vou comer um saco Vou comer um saco de suspiro hoje. Bem. E aí o que acontece? Qual que é o principal hábito parafuncional? É o que? A mordida unilateral. Vou repetir. Qual o principal hábito parafuncional? A mordida unilateral, só de um lado. E por que normalmente as pessoas têm uma tendência a morder sempre mais de um lado? E outras pessoas mordem só daquele lado? Por conta do que? De sensibilidade dentinária ou dentária. O paciente tem uma cárie, o paciente tem uma restauração com infiltração, o paciente tem uma exposição de raiz, então o paciente tem uma sensibilidade daquele lado. Já que ele tem sensibilidade daquele lado, ele só morde do quê? Só morde do outro. Isso é para os dois cursos vão trabalhar com esse tipo de paciente. Se ele morde do outro, o que vai acontecer? Vai causar uma pressão maior no lado. Musculatura. Eu estou falando de mecânica. Ó, vamos lá. Uma articulação aqui, a outra articulação aqui. Eu não sei desenhar 3D, mas a gente vai aprender. Arcada de um lado, arcada de outro, arcada superior aqui e aqui. Vamos imaginar que estamos olhando o paciente de frente, aqui direito, aqui esquerdo. E ele só morde do lado direito, ok? Então ele só morde do lado direito. Eu tenho interposição de alguma coisa aqui, não tem? Desenhei aqui um monte de coisa, eu vou mostrar aqui. Tudo bem. O que vai acabar acontecendo? Se ele morde mais desse lado, você acha que vai desgastar essa ATM ou a outra? Por que vai desgastar a outra? Ó, vai um reequilíbrio aqui. Um reequilíbrio, né? Tá aqui, não tá? Eu tenho um objeto desse lado, um alimento desse lado. O que vai acontecer? Eu tenho uma cunha aqui. E eu faço força com os dois masséteres, com os dois temporais, com os quatro epiteligoides, né? 2 laterais, 2 mediais aqui por dentro. O que vai acontecer? Eu vou ter uma oscilação aqui, ó. Então, se eu mordo muito do lado direito, normalmente o meu problema é na ATM o quê? Esquerda, porque vai o quê? Ali vai ficar o quê? Impactando. Aqui não vai impactar. Vai impactar aqui? Não, né? Aqui eu tenho objeto, aqui eu não tenho nada. Entende? Então a oscilação por essa cunha tá aqui, a oscilação faz o quê, ó? Eu mordo assim, ó, mastigando desse lado, né? E vai batendo aqui. Vocês acham que o que vai acontecer aqui vai aumentar ou diminuir a interlinha do lado esquerdo? Diminuir. Então essa interlinha articular aqui, ó, isso aqui é um raio-x, por exemplo, panorâmico. Está escrito panorâmico. O que importa é a gente tentar, né, escrever. Panorâmico. Paracetamol. Então o que vai acontecer aqui, ó? Aqui não vai apertar. Vai apertar onde, ó? A interlinha vai reduzir aqui. Reduziu. A linha aumentou quem? A pressão. Aumentou a pressão, aumentou quem? A dor. Significa que eu tenho que, depois do tratamento
doloroso, que é o que eu tenho que fazer com o paciente primeiro? Tirar a dor, assim, quando chega no consultório tem que tirar a dor. Depois do tratamento doloroso eu tenho que recuperar o que dele? A função. Então nós vamos por etapa. Vocês acham que aquela inervação de auriculotemporal está pressionada ali ou não? Claro que está. Então eu tenho que dar um jeito de fazer o que com essa inervação? Eu tenho que dessensitizar. Não é mais dessensibilizar. Sensibilidade é periférica. Sensitização é periférica e central. Deu para entender? Eu tenho que dessensitizar o meu paciente. E essa é a prática de hoje. Nós vamos deixar para segunda-feira. Não adianta ter pressa. Tem que fazer bem feito. Imagina se eu chego aqui e já coloco um monte de agulha aqui. Pô, desnecessário. Vocês entenderam agora basicamente como a gente conduz. Eu não terminei ainda. Vamos ocupar da aula o tanto que merece. Deu para entender que diminuiu a interlinha, aumentou a pressão, aumentou a dor? Eu vou usar recursos aqui para essa dor. Esse tipo de dor é uma dor o quê? Naquela tabelinha de dor lá embaixo, azulzinha. Secundária, né? Por que é neuropática secundária? Porque diminuiu quem? A interlinha. Pode ter redução da interlinha e com o tempo formar fibrose ali? Pode, porque pode ficar impactando, formar um processo inflamatório, de vez em quando pode inchar. Não é isso que acontece com os pacientes? Tem época que só dói, tem época que dói e incha. Claro, por que incha? Tem época que incha? Porque a compressão aumenta, escarifica o tecido, né? Atrita o tecido, forma processo inflamatório e incha. Após o inchaço pode formar fibrose por depósito de fibrócito, não fibroblasto? Pode. E aí eu tenho que fazer o quê? Entrar para tirar a fibrose, com liberação miofacial, com outras alternativas, com agulha, alternativas invasivas. Então a gente precisa entender desse passo a passo o que está acontecendo com essa articulação. Agora pergunto, tratei a dor dele, está sem dor, essa dor vai voltar? Vai. Se eu não fizer o quê? Se eu não alterar e regularizar a função. Como que eu vou regularizar a função? Primeiro, saber o que está dando sensibilidade. Vai lá para o dentista. Aí não é comigo. Também não vai ser depois de formar, também não vou fazer esse negócio de dente. Aliás, fazer também é legal. Fala, cadê a mocinha que ele te brinca? Não veio hoje também. Aí, veja, o que acontece? Aí vocês vão resolver. Eles vão resolver. Não tem mais sensibilidade nenhuma, que beleza. Mas não significa que ele vai continuar, que ele vai morder. Eu preciso ensinar ele a morder. E eu preciso equilibrar quem? A força da musculatura. Porque tem um desequilíbrio muscular. E como eu vejo esse desequilíbrio muscular? Que a gente vai ver na aula que vem. Eu já começo, lembra que eu falei na aula passada? Pela pitose da bochecha. Claro que a bochecha mais caidinha aqui, ó, é onde ele usa menos. E onde ele usa mais, musculatura de uma certa, está mais robusta, mais forte, tá aquele lifting. Precisando. Né? Certo? Deu para entender? Agora, como é que eu vou fazer essa reabilitação? Treino de força e treino de alongamento. Então veja, significa que aqui que ele morde, o masseter dele está o quê? Forte. Sim ou não? O temporal dele aqui, o músculo temporal está o quê? Forte. Os pterigoides, lateral e medial, estão o quê? Fortes. E aqui está o quê? Fraco. Fraco. Então eu tenho que o quê? Alongar aqui e fortalecer aqui. Sim ou não? Eu tenho que alongar onde está forte e fortalecer onde está fraco. E como é que eu faço? Eu vou uma corda, uma manilha de academia? Não. A gente tem um instrumento de silicone chamado de hiperboloide. Aliás, eu preciso comprar. Acabou. O que é o hiperboloide? Sabe a figura geométrica, a hipérbole? Duas hipérboles formam um hiperboloide. Formam isso
isso aqui, basicamente. O hiperboloide é isso aqui, mais ou menos. Entende o que é o hiperboloide? Sabe a ampulheta de marcar tempo com areia? Aquilo é um formato de hiperboloide. Tem silicone, assim. P, o M, G e o GG. Compra o M, que dá certo para todo mundo. Não é assim? E esse hiperboloide, você vai pegar o hiperboloide, então é natural que esse hiperboloide tenha uma área mais estreita e duas áreas mais alargadas, esse siliconezinho. Aí são os exercícios. Vai colocar o hiperboloide entre os incisivos centrais superiores e inferiores. E aí eu quero alongar. E eu quero alongar quem? Ó, lá no caso. Alongar o lado direito. O paciente é orientado para isso, engraçado, mas é bacana. Só fez 2 semanas. Você coloca o hiperboloide, tem lá o meu, né? Eu vou do paciente para o paciente e falo, tem que fazer como eu vou fazer. Ele tem que deslizar a mandíbula para o lado contra o lateral. Ou seja, tem que alongar aqui, né? Isso aqui não é o hiperboloide, tá? Isso, mantenha. 1, 2, 3, 4. 3 vezes de 1 minuto para aquele lado. E aí você tem que ter comando verbal, ele tem que sentir essa área alongando. Então isso vai ajudar a soltar essa musculatura. E para fortalecer esse lado, o movimento é para cá também. Só que ao invés dele só deslizar, ele vai o quê? 1, 2, 3, 4. Deu para entender? Então a gente trabalha com exercício para recomposição do equilíbrio muscular da musculatura mastigatória. Não tem nenhum dentista na cidade que faz isso. E tem paciente? Se eu fosse deixar ele dar aula nos outros dias da semana, eu teria paciente a semana inteira. Entende ou não? Porque não tem. Isso é um pedaço de um curso de reabilitação de disfunção craniomandibular. Só que na aula que vem o que eu vou fazer? Ensinar vocês a avaliarem a pitose da bochecha, avaliarem quem por dentro de uma palpação intraoral? Os músculos pterigoides, avaliar por palpação o trofismo de masseter temporal. Eu vou ensinar a fazer uma manipulação de ATM, uma quiropraxia para abrir o espaço, diminuir a pressão, diminuir a dor. E depois nós vamos fazer um eletroagulhamento em quem? Naquela inervaçãozinha. Que a gente tem que primeiro reduzir o quê? A dor. Depois melhorar a função. E a gente vai fazer um eletroagulhamento.